I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. On the other shore, some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. Some bright day I'll go and see Him. On the other shore, oh, won't that be a happy meeting? Won't that word goes to word, the meeting. When the bride goes up, word by word, the meeting on the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow on the other shore. Bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the little ones to Jesus. What a wonderful time for you. The sermon, Then Jesus Came and Called, was delivered on Thursday evening, February 13th, 1964, at the Elliott Auditorium in Tulare, California, United States. O sermão, Então Jesus Chegou e Chamou, foi pregado no dia 13 de fevereiro de 1964, quinta-feira à noite, no Auditório Elliott, em Tulare, Califórnia, Estados Unidos. St. John, the 11th chapter, beginning with the 18th verse, I wish to read. São João, capítulo 11, começando com o versículo 18, desejo ler. Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about 15 furlongs off. And many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning their brother. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary sat still in the house. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou had been here, my brother had not died. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask God, God will give it thee. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus said unto her, Thy brother shall rise again. Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus said unto her, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? She said unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. Watch that. Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E observe isso. Then when she had said so,
she went her way and called Mary, her sister, secretly, saying, The Master is come and calleth for thee. Let us pray. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, O Mestre está cá e chama-te. Vamos orar. Heavenly Father, confirm those words to our hearts tonight as we wait on Thee now. Thy word, Thy servant, and the text is all committed to You. In Jesus Christ's name, amen. You may be seated. Pai Celestial, confirma essas palavras ao nosso coração esta noite, enquanto esperamos em Ti agora. Tua palavra, Teu servo, e o tema tudo está encomendado a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar-se. My purpose of being here is to try to help the people of God, not in so much as to pray, lay hands upon the sick, but that they might recognize Jesus Christ in our midst, the Son of God in our midst. We're speaking tonight on this subject, then Jesus came, called. Meu propósito em estar aqui é tentar ajudar o povo de Deus, não tanto para orar e impor as mãos sobre os enfermos, mas que possam reconhecer Jesus Cristo em nosso meio, o Filho de Deus em nosso meio. Falaremos esta noite sobre este tema. Então Jesus chegou e chamou. Now, on this time that we're speaking of, it was a very sad time. If you ever read the story in the life of our Lord, we find out that He was a great friend to this boy, Lazarus. Agora, nessa ocasião da qual estamos falando, foi um momento muito triste. Se já leram a história na vida de Nosso Senhor, verificamos que ele era um grande amigo deste rapaz, Lázaro. He was, after the going away of Joseph, or he had left and come and lived with Martha, Mary, and Lazarus, and they were great friends. He was like a pastor to them, a real friend. Ele estava depois da partida de José, ou ele tinha partido e veio morar com Marta, Maria e Lázaro. E eram grandes amigos. Ele era como um pastor para eles, um verdadeiro amigo. And made him little things to wear, a coat to wear, I believe he claimed, and his wool throughout without a seam, and then they had done things for him because they believed in him. Ele fazia coisinhas para vestir, uma túnica para vestir, creio que afirmam, e que era inteiramente tecida, sem costura. E então haviam feito coisas para ele porque criam nele. It was they believed and had seen that left the church and so forth to follow him. That was a great thing in that day, which even the penalty of it could be death to go away from it. Era que eles haviam crido e visto isso, eles saíram da igreja e assim por diante para segui-lo, e essa era uma grande coisa naquele dia, cuja penalidade para isso poderia ser até a morte, afastar-se dela. But Jesus, this fellow that was going around, as they claimed, tearing up their churches and saying evil thing about their priest and so forth, he had done a great harm to them, they thought. Mas Jesus, este indivíduo que estava indo de um lado para outro, como afirmavam, dividindo suas igrejas e falando mal do sacerdote deles, e assim por diante, ele tinha lhes causado grande dano, eles achavam, e... And to even confessing would been to be put out of synagogues. And then if you're out from the church, they thought you had no chance for redemption. E até mesmo confessá-lo teria que ser expulso das sinagogas. E então, se você estivesse fora da igreja, eles pensavam que você não tinha nenhuma chance de redenção. If you didn't belong to one of their sect like Pharisee, Sadducee or something, there was no redemption if you was outside of that. Se você não pertencesse a uma de suas seitas, como fariseus, saduceus ou algo assim, não havia redenção se estivesse fora disso. And if they had the right, the keys, and they could just keep you out if they wanted to. That was their own sin.
No wonder Jesus said, "You by your tradition has made the word of God of no effect." See? E se eles tinham direito às chaves e podiam simplesmente expulsá-lo se quisessem, isso era o que eles próprios diziam. Não é de se admirar que Jesus disse: vós, pela vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Estão vendo? And that's repeated again. Because we all know history repeats itself ever so often. And it's sad to say, but it was prophesied to repeat, and it has done it again. E agora, isso se repetiu porque todos sabemos que a história se repete de vez em quando, e é triste dizer, mas foi profetizado que ia se repetir e aconteceu de novo. We find that Jesus wasn't well thought of. Many times people want to judge the man who doesn't agree with them. We're not to do that. We can disagree with one another, yet be friendly. Verificamos que Jesus não era bem afamado. Muitas vezes as pessoas querem julgar o homem que não concorda com elas. Não devemos fazer isso. Podemos discordar uns dos outros, todavia, ser amigáveis. If I couldn't disagree with the man and still love him and pray for him and disagree with him upon the basis of the Scripture and for better enlightenment, then I won't say nothing to him. Se eu não pudesse discordar de um homem e ainda amá-lo e orar por ele e discordá-lo dele com base na Escritura e para um melhor entendimento, então não direi nada a ele. I always want to disagree with him friendly because I love him and I certainly don't want him to be lost and he should do the same thing with me. We don't want to be lost. Quero sempre discordar dele amigavelmente porque eu o amo e eu certamente não quero que se perca. E ele deve fazer a mesma coisa comigo. Não queremos nos perder. We must base our thoughts upon what the Word says. Let the Word be true. Not our creed or what our thoughts, but what He says. No private interpretation, just what the Word said. E devemos basear nossos pensamentos no que a palavra diz, seja a palavra verdadeira. Não nosso credo ou os nossos pensamentos, mas o que ele diz. Nenhuma particular interpretação, apenas o que a palavra disse. The other night I did something that seemed sacrilegious almost. I believe it was at a ministerial breakfast of the morning. I put Jesus on a trial. I said, just as they did then, so do they do today. Maybe it'd be good if I repeat it just for a moment. If we have the time. A outra noite eu fiz algo e quase pareceu um desrespeito. Acho que foi num café da manhã ministerial a outra manhã. Submeti Jesus a um julgamento. Eu disse, assim como fizeram naquela época, também fazem hoje. Talvez fosse bom que eu repetisse isso rapidamente se tivermos tempo. Now, I said today we find out that in Luther's Reformation, in the time of that, he said, the just shall live by faith. The man that believes, that's got it. But we found out many of them said they believed and didn't have it. Agora, eu disse que hoje verificamos que, na reforma de Lutero, no tempo disso, ele disse que o justo viverá da fé. Quem crê, esse é o que o tem. Mas verificamos que muitos deles diziam que criam e não o tinham. In the days of John Wesley, if they got the second blessing, they call it sanctification, entire sanctification, they got happy and shouted. Everybody shouted, had it. But they found out they didn't have it. A lot of them shouted and didn't have it. Nos dias de João Wesley, se recebiam a segunda bênção, assim chamavam a santificação completa. Eles ficavam felizes e gritavam. Todos os que gritavam o tinham, mas verificaram que não o tinham. Muitos deles gritavam e não o tinham. The days of Pentecost, they said, now the restoration of the gifts has come, the baptism of the Spirit. He that speaks in tongues has got it. We find out that many spoke in tongues and didn't have it. Nos dias de Pentecostes disseram, agora a restauração dos dons veio, o batismo do Espírito Santo. Quem fala em línguas o tem. Verificamos que muitos falavam em línguas e não o tinham. So, they say, well, the fruit of the Spirit, that's what it is. Oh, no, not the fruit of the Spirit. Christian Science has that where hardly love is the fruit of the Spirit. Então dizem, bem, o fruto do Espírito é o que é. Oh, não o fruto do Espírito. A ciência cristã tem isso, que dificilmente o amor é o fruto do Espírito. And they have more love than anybody and deny the deity of Jesus Christ. Just call him a prophet, just an ordinary man.
See? So that doesn't do it. Então, e eles têm mais amor do que qualquer outro e negam a deidade de Jesus Cristo. Apenas chamam-no de profeta, apenas um homem comum, estão vendo? Portanto, isso não serve. Let me just question that just a minute. Let's take Jesus on trial, and God forgive me for this statement from the platform, but I'm going to be against him for a minute just to bring you to light. See? Permitam-me questionar isso só por um minuto. Submetamos Jesus a julgamento. E Deus me perdoe por esta declaração na plataforma, mas vou ficar contra ele por um minuto, só para trazê-los à luz. Estão vendo? I've got you people here tonight, I'm talking to you. It's back in another day when Jesus of Nazareth was on earth. I come to you to reason with you against this fellow, Jesus of Nazareth. Agora, eu os tenho aqui esta noite, estou falando com vocês, fui lá atrás em outro dia, quando Jesus de Nazaré estava na terra. Eu venho a vocês e para argumentar com vocês contra este indivíduo, Jesus de Nazaré. Now we all know that God is love. The Bible says He is. All right. And the Spirit is long-suffering, gentleness, patience, meekness, and so forth. Love. Agora todos sabemos que Deus é amor. A Bíblia diz que Ele é. Muito bem, e o amor, o Espírito é longanimidade, benignidade, paciência, mansidão e assim por diante, e amor. Now I say I want to ask you something. We'll go to take what we do a Christian. Look at this old priest of yours. His great-great-great-grandfather was a priest. He had to be born in that lineage of Levite to be a priest. Agora eu digo, quero lhes perguntar algo. Vamos tomar o que sabemos. Um cristão. Olhem para este seu velho sacerdote, seu tataravô era sacerdote. Ele tinha que nascer naquela linhagem dos levitas para ser sacerdote. We find out, now he doesn't have a young man's life like the rest of you did. What does he do? He sacrifices himself. He's up there to study the Word of God. Verificamos agora que ele não leva a vida de um jovem como o resto de vocês levou. O que ele faz? Ele se sacrifica. Está lá em cima para estudar a palavra de Deus. He goes through it day and night, has to know every letter of it, every word on the scroll. He has to know it by heart. He just something about it that he must know. Ele a estuda dia e noite, tem que saber cada letra dela, cada palavra no pergaminho. Ele tem que saber decor, ele tem algo nisso que ele tem que saber. And then besides that, when your father and mother was married, who joined together as husband and wife? Your godly old priest. E então, além disso, quando seu pai e sua mãe se casaram, quem os uniu como marido e mulher? Seu velho e piedoso sacerdote. Who was it come to your father when he was in need and had owed some money on his farm? The mortgagers was going to take it. Who stood by him? Your kind old priest. Quem foi que veio ao seu pai quando ele estava em necessidade e devia dinheiro em sua fazenda, que os hipotecários iam tomá-la? Quem se pôs ao lado dele? Seu bom e velho sacerdote. Who stood by your mother in the room there when she's giving birth to you? Kind old priest. Quem se pôs ao lado da sua mãe lá no quarto quando ela o estava dando à luz? O bom e velho sacerdote. Who comes to you when you're sick and needy? Your kind old priest. Who was it blessed you and committed you to God and circumcised you the 8th day? Your kind old priest. Quem vem a você quando você está doente e necessitado? Seu bom e velho sacerdote. Quem foi que o abençoou e o encomendou a Deus e o circuncidou ao 8º dia? Seu bom e velho sacerdote. When your father and mother's about to divorce, who brought them back together, held them together? Your kind old priest. When there's trouble in the neighborhood, who takes care of it? Your kind old priest. Certainly. Quando seu pai e sua mãe estavam prestes a se divorciar, quem fez que se reconciliassem? Os manteve unidos? Seu bom e velho sacerdote. Quando há problemas na vizinhança, quem cuida disso? Seu bom e velho sacerdote. Certamente. Now, this kind old priest knows that the Bible said that God requires a lamb for a sacrifice. Many of you men are businessmen, so you don't raise sheep, yet God requires a sheep. Agora, este bom e velho sacerdote sabe que a Bíblia disse que Deus requer um cordeiro para um sacrifício. Muitos de vocês são homens de negócios, por isso não criam ovelhas. Ainda assim, Deus requer uma ovelha.
They made some stalls up there. They sold their sheep so that the businessman could go up and buy it, offering a sacrifice for their soul that God requires. Fizeram alguns estábulos lá, vendiam suas ovelhas para que os homens de negócios pudessem ir comprá-las, oferecendo um sacrifício por sua alma, o que Deus requer. What did this young fellow call Jesus? Where'd he come from? Said he was born to virgin birth. Who ever heard of such a nonsense thing? O que fez este jovem chamado Jesus? De onde veio? Disse que nasceu por nascimento virginal. Quem já ouviu falar de uma coisa tão absurda? We know his mother had him before her and Joseph was born. Or her and Joseph was married. He was born. Sabemos que sua mãe o teve antes dela e José nascerem, ou ela e José se casarem. Ele nasceu. Now, we find out that he's a bad name to begin with. What membership card does he have? If he was a godly man, what group did he join with? Agora verificamos que ele tem um nome ruim para começar. Que cartão de companheirismo ele tem? Se ele era um homem piedoso, com qual grupo se uniu? When your priest studied to know that word, here he comes around tearing down what he's built up. Would you call that God? Certainly not. Quando o seu sacerdote estudou para conhecer essa palavra, aqui vem ele derrubando o que ele construiu. Você chamaria isso de Deus? Certamente que não. Now, the other day when your priest had made that place up there for we could buy the sacrifice, what did this young fellow do? Kindness. He put some ropes together, some leathers, and looked out upon the people with anger, kicked over those tables and beat them out of there. And you call that fruits of the Spirit? Looking upon them with anger? Agora, o outro dia, quando o seu sacerdote fez aquele lugar lá em cima, e para onde se podia comprar o sacrifício, o que este rapaz fez? Benignidade? Ele bateu, juntou algumas cordas, alguns linhos e couros, e olhou para o povo com raiva, chutou aquelas mesas e os açoitou para fora dali. E vocês chamam isso de frutos do Espírito? Olhar para eles com raiva? And look, depriving the man of his opportunity to worship Jehovah. The businessman wants to worship him, he don't raise lambs. And he went there to buy it, and he turned it over and kicked him and run him out. E vejam, privando o homem de sua oportunidade de adorar a Jeová. O homem de negócios quer adorá-lo, ele não cria cordeiros e foi lá para comprá-lo, e ele derribou, e os chutou, e os expulsou. Who has the fruit of the Spirit there? See? There you are, see, not fruit of the Spirit, not speaking in tongues, not shouting. You said then, Brother Branham, what is the evidence? What is the evidence? The vindication of the Word in the hour. Quem tem o fruto do Espírito ali? Estão vendo? Aí está. Vejam, não o fruto do Espírito, não o falar em línguas, não o gritar. Vocês dizem, então, irmão Branham, qual é a evidência? Qual é a evidência? A vindicação da palavra na hora. They had the Bible. He was exactly what Jehovah said would happen. It don't need any interpretation. It interpreted there. There was your priest. There was all they had and everything else. Just so routine and everything. But yet they failed to see the Word. Amen. Right. And He made that Word live out for that age. That's the evidence. Amen. Of that age. Eles tinham a Bíblia. Ele foi exatamente o que Jeová disse que aconteceria. Não precisa de nenhuma interpretação. Interpretou aí. Lá estavam os seus sacerdotes. Ali estava tudo o que eles tinham e tudo mais. Simplesmente tão rotineiro e tudo mais. Mas ainda assim, não conseguiram ver a palavra. E ele fez aquela palavra viver para aquela era. Essa foi a evidência daquela era. Luther had the evidence of his age, Wesley of his age, Pentecost of his age, but we're in another age. Lutero teve a evidência da sua era, Wesley da sua era, Pentecostes da sua era, mas estamos em outra era. Those things are good, but it's like the baby's got a finger, eye, nose, but after a while he has to become a human being. He has to become a matured child, then be born. Have a soul, a body, spirit, can move around.
Essas coisas são boas, mas como o bebê tem dedo, olho e nariz, mas depois de um tempo, ele tem que se tornar um ser humano. Ele tem que se tornar uma criança amadurecida, então nascer, ter alma, corpo, espírito, poder se locomover. Now we find out that all this Jesus had declared, and just a few, just those who he had ordained to life, saw him. Not great crowds. His crowds could nothing be like Caiaphas' crowds. Well, Caiaphas could have called the whole nation together. Jesus called us a few together. Not many knew him. Agora, verificamos que tudo isso, Jesus tinha declarado isso, e apenas alguns, apenas aqueles que ele tinha ordenado para a vida, ouviram. Não grandes multidões. Suas multidões nunca poderiam ser como as multidões de Caifás. Ora, Caifás poderia ter reunido toda a nação. Jesus reuniu só alguns. Não foram muitos que o conheceram. Thousands times thousands. When he came on the earth, he went through the earth and they never even knowed he was here. So will it be again. He'll come to those who are called to life. He knows who's called to life. And it's his business to take care of that. Milhões. Quando ele chegou à terra, ele passou pela terra e eles nem mesmo souberam que ele esteve aqui. Assim será novamente. Ele virá para aqueles que são chamados à vida. Ele sabe quem é chamado à vida e ele não irá. Cabe a ele cuidar disso. Now we notice that then they'd come out of the church and they believed him. Everything the word had been saying about him, there he was. Agora notamos que então eles saíram da igreja e creram nele. Tudo o que a palavra havia dito sobre ele, e ali estava ele. One day he left their home. I want to speak of three things. Jesus had left, death had come, and all hopes is gone. I want to speak on those three things for a few minutes. E um dia ele partiu da casa deles. Quero falar de três coisas. Jesus havia partido, a morte havia chegado e todas as esperanças haviam acabado. Quero falar sobre essas três coisas por alguns minutos. Jesus had left, and when he left, trouble come in. Now, when he leaves you or your home, where you dwell at, trouble's on its road. Satan's got an open door when Jesus leaves. Jesus tinha partido, e quando ele partiu, o problema entrou. Agora, quando ele o deixa, ou o seu lar, onde você mora, o problema está a caminho. Satanás tem uma porta aberta quando Jesus parte. He had gone, and as soon as he did, then death came in. And when Jesus goes out, death comes in. To be separated from him is death. So death come in when Jesus went out. Ele tinha partido, e é assim que ele partiu. Então a morte entrou, e quando Jesus sai, a morte entra. Separar-se dele é morte. Assim, a morte entrou quando Jesus saiu. And death had lingered with Lazarus. And then the one that they believed in and loved, they had sent to him to come pray for Lazarus because they'd seen him and know that he knowed God, that whatever God, Martha expressed it back there, whatever thou sayest to God now, God will do it. E a morte rondava Lázaro, e então aquele em quem eles criam e amavam, eles lhe mandaram recado para vir orar por Lázaro, porque o tinham visto e sabiam que ele conhecia a Deus, que tudo o que Deus, Marta expressou isso lá, tudo quanto disseres a Deus agora, Deus fará. She recognized that he and God was one. He was the word of the hour. So she recognized that. And she knew if she could ever get in contact with him, but he was gone. And they couldn't get a hold of him. Ela reconheceu que ele e Deus eram um. Ele era a palavra da hora. Assim, ela reconheceu isso. E ela sabia que se pudesse entrar em contato com ele, mas ele havia partido e eles não conseguiam entrar em contato com ele. And they sent for him. And instead of him coming, he went on further. And then they sent again. And instead of him coming, he went on further. E mandaram buscá-lo. E em vez de vir, ele foi para mais longe.
e então mandaram buscar novamente, e em vez de vir, ele foi para mais longe. Sometimes we wonder why those things happen. But doesn't the Scripture say that all things work together for good to them that love God? He knows what He's doing. If He delays, that's all right. He knows what He's doing. It was a purpose. Às vezes nos perguntamos por que essas coisas acontecem, mas a Escritura não diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus? Ele sabe o que está fazendo. Se ele se demora, tudo bem, ele sabe o que está fazendo. Havia um propósito. We find out that He said in St. John 5:19, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing in Himself, but what He sees the Father doing. The Father had told Him to go away, and to be away so many days. Verificamos que ele disse em São João 5,19, na verdade vos digo, que o Filho em si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazendo o Pai. O Pai lhe tinha dito para partir e ausentar-se por tantos dias. After the days was accomplished, then He said, what He said then, that our friend Lazarus sleepeth. And He said, well, he does good. He said, he's dead. And for your sake, I'm glad I wasn't there, because they've been trying to get Him to go to Him to heal him, or say what had to be done. But He knowed what had to be done. So He had done just exactly what He was ordained to do, stay away. Depois que se completaram os dias, então ele disse o que disse então, que Lázaro, o nosso amigo, dorme. E ele disse, bem, ele está bem. Ele disse, ele está morto, e por amor de vós folgo de que eu lá não estivesse, porque eles estariam tentando levá-lo até ele para curá-lo ou dizer o que tinha de ser feito. Mas ele sabia o que tinha de ser feito, de modo que tinha feito exatamente o que lhe fora ordenado fazer, ficar longe. You notice Him at the grave when He come back. He expressed that when He come back and found this home. Se repararem nele junto ao sepulcro quando regressou, ele expressou isso quando regressou e encontrou esse lar. All hopes was gone. Lazarus had died. Every hour they kept thinking He might come on the scene. He might come on the scene. He might come back. Finally He died. The breath left Him. Todas as esperanças tinham desaparecido. Lázaro tinha morrido. A cada hora eles pensavam, pode ser que ele entre em cena. Pode ser que ele entre em cena. Pode ser que ele volte. Finalmente ele morreu. O fôlego o deixou. They went out and embalmed Him, taken the blood from His body, wrapped Him in linen, spices, and embalmed Him and laid Him into the grave. Put a rock over the grave, which was their custom of burying in them days, a hole in the ground. It's maybe in the rock, and lay a rock over the top of it. That was their custom. Eles foram e o embalsamaram, tirando o sangue do seu corpo, envolveram-no em linho, especiarias, e o embalsamaram, e o puseram no sepulcro. Puseram uma pedra sobre o sepulcro, que era o costume deles ao sepultar naqueles dias, um buraco no chão, talvez simplesmente na rocha, e colocavam uma pedra em cima. Esse era o costume deles. First day passed, second day passed, third day passed, fourth day passed. The man is already rotting in the grave. His nose had probably fell in that. I think that's the first thing it falls in, is the nose. O primeiro dia passou, o segundo dia passou, o terceiro dia passou, o quarto dia passou. O homem já estava apodrecendo no sepulcro. Seu nariz provavelmente tinha afundado. Isso, acho que é a primeira coisa que afunda, é o nariz. And is already rotten. His flesh had gone back to the dust earth. They're going back. His soul was 4 days' journey somewhere from him. All hopes of ever seeing him again in this life was gone. E ele já estava podre. Sua carne tinha voltado para o pó da terra, ou estava voltando. Sua alma estava em algum lugar a 4 dias de viagem dele. Todas as esperanças de vê-lo novamente nessa vida tinham acabado. And then, when all hopes is gone, they'd waited maybe if he'll come the first day, second day. No, then he died, he hadn't come. Then desperation set in. E então, quando todas as esperanças tinham acabado, eles tinham esperado, talvez, se ele vier no primeiro dia, no segundo dia. Não, então ele morreu.
E ele não tinha vindo. Então deu o desespero. After a while, there was somebody must have told her, the Master is outside. Here goes Martha down the street. Jesus came in that dark hour when every hope was gone. That's usually when He comes. He comes just at that darkest time. Then Jesus appears on the scene. Depois de algum tempo, alguém deve ter dito a ela, o Mestre está lá fora. Lá vem Marta rua abaixo. Jesus chegou naquela hora escura, quando toda a esperança havia acabado. Normalmente é quando ele chega, estão vendo? Ele chega bem naquela hora mais escura. Então Jesus aparece em cena. Now what? He come and called for Martha. His presence brought new hopes. No matter if the boy was dead, yet His presence brings new hope. Agora observem, ele chegou e chamou Marta. Sua presença trouxe novas esperanças. Não importa se o rapaz estava morto, todavia, sua presença traz uma nova esperança. You might be sitting here tonight, my friend, where the doctors has give you up with cancer, heart trouble, maybe in a chair, crippled. All science has said there's no hope for you. The deposit of calcium has knotted your bones that you can't bend them no more. Or either your heart is so bad the doctor says you might go at any minute. Você pode estar sentado aqui esta noite, meu amigo, quando os médicos o desenganaram com câncer, problema cardíaco, talvez numa cadeira de rodas aleijado. Toda a ciência disse que não há esperança para você. O depósito de cálcio tem formado nódulos em seus ossos, de modo que já não pode dobrá-los. Ou então seu coração está tão ruim que o médico diz que você pode partir a qualquer momento. Oh, and great bunch of the people with cancer and TB, maybe the last hope you've got. And it seems like that the doctor has turned you down. Yet to be in the presence and recognition of the presence of Jesus Christ brings hopes again. Oh, e grande quantidade de pessoas com câncer e tuberculose, talvez a última esperança que você tenha. E parece que o médico o desenganou. No entanto, estar na presença e reconhecimento da presença de Jesus Cristo traz esperanças novamente. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. A wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like it? Everybody, come on. Oh, wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. Down in that city, the sun it will never go down. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. I feel like traveling on. I feel like traveling on. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down. How many feels that way? Raise up your hand.